E vem conferir a crítica do live action de Branca de Neve. E mais um ano chega e mais um ano cheio de live action da Disney. E o primeiro saiu agora com Branca de Neve, live action baseado no filme de 1937 da Disney chamado Branca de Neve e os Sete Anões, e que é o primeiro longa-metragem não só da Disney, mas é o primeiro longa-metragem animado. E nesse vídeo que vou fazer a crítica, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu sei das polêmicas do vídeo, do filme, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as polêmicas, então se tem interesse, vá lá conferir aqui. Eu vou realmente falar do filme. E eu falando isso porque eu gosto de destacar e quando eu entro para assistir um filme, eu deixo as polêmicas de lado. Eu não ligo como a polêmica vai entregar o filme. Se a polêmica e o filme for bom, pra mim é o que importa. Infelizmente não é o caso aqui. O filme é ruim. Não é aquele desastre que eu achei que ia ser, mas continua sendo um filme ruim. E quando eu entrei no cinema, eu fiquei pensando, e o que será que vai ser esse filme? Porque pela forma como a Disney ia fazendo seus últimos live actions, parecia que eles iam entregar uma versão onde ia fazer aquele copia e cola da animação clássica com algumas cenas ou uma música e outra nova. Eu até achei que eles poderiam ir para esse caminho. O outro caminho, considerando as declarações dos atores do filme, seria que eles tentariam fazer uma linguagem nova e talvez trazer umas atualizações para Branca de Neve. E eu saí do filme ainda não sabendo qual é a resposta, porque parece que nem o diretor, nem o roteirista saberiam o que eles queriam fazer. Então a partir daí esse filme vira uma salada nesse sentido. Ele é um filme que ele mistura uma homenagem para o clássico, tanto nas músicas como cenas que são iguais, como por exemplo a cena onde a Rainha Má pede pro caçador colocar o coração dentro de uma caixa. Essa cena é igualzinho os diálogos e o enquadramento. A cena onde o caçador vai matar a Branca de Neve, inclusive eles usam uma rocha e a luz fazendo a sombra deles. É uma cena igualzinha. Até outros momentos da animação que você acaba revendo aqui num copia e cola mesmo. Então você pensa, é uma homenagem. Mas da metade do filme pra frente, eles trazem novas narrativas, novas ideias e novos personagens para levar para um outro caminho. Então, o problema é, o que esse filme quer ser? Ele quer ser um copia e cola, ele quer ser uma releitura, ele quer contar uma nova história com a Branca de Neve, eles não sabem. E essa salada que eles fizeram acaba prejudicando o roteiro do filme como um todo. Várias premissas, vários personagens, tanto novos como clássicos, acabam sendo muito mal utilizados aqui. Porque o filme ele começa bem. Essa primeira parte, até aonde a Branca de Neve acaba correndo pela floresta, você já acaba vendo alguns problemas de atuação aqui e ali, você acaba até vendo alguns problemas de cenário, mas quando você vê essa primeira parte, ele é uma primeira parte boa, ela é uma primeira parte que motiva, ela é uma primeira parte que traz a essência que a Branca de Neve tem que ter. Muito por causa da atuação da Rachel Zegler. Rachel Zegler que é muito criticada pelo público e eu não entendo por quê. Tudo bem, as declarações dela fora dos seus filmes pode sim criar uma antipatia por muita gente, mas como atriz eu gosto dela. Gosto muito dela no filme do Amor Sublime Amor, gosto muito dela também no filme dos Jogos Vorazes, Cantiga dos Passos da Serpente, e aqui ela também está muito bem. Ela é uma atriz que, além de ela ser uma boa atriz, na minha opinião, ela não é excelente, mas ela é funcional no que ela tem que entregar, ela canta muito bem. E na parte vocal ela consegue entregar isso, sem contar que ela entrega uma sutileza e uma gentileza que a Branca de Neve poderia ter. Ela não tem o maior carisma do mundo como atriz, mas quando você pensa como um todo, ela consegue entregar o que precisa. E pra mim ela é a melhor coisa do filme, pra ser bem sincero. Ela entrega na parte de música, ela entrega na gentileza da personagem, principalmente na primeira parte. Depois que o filme vai pra outras narrativas, eu acho que esse estilo dela de princesa da Disney meio que se acaba colidindo com uma ideia que é pra ser mais real. Mas ela como atriz funciona muito bem nesse começo de filme. No filme todo ela funciona, mas ela funciona bem como Branca de Neve. Além disso, você consegue reprisar os cenários, trazer um pouco daquele um background que não existia, por exemplo, na animação clássica. Então tudo isso, ele acaba começando muito bem. Mas dessa parte pra frente começam a entrar os problemas. Porque o que o filme fez? Ele resolveu trazer uma nova narrativa para o Príncipe Encantado. Se no filme da animação clássica, o Príncipe Encantado, ele praticamente aparece em duas cenas, aqui ele vai ter um arco narrativo para ele, algo que eu acho interessante. Isso é um dos pontos que tinha que atualizar mesmo. Pegar o Príncipe Encantado e a partir daí colocar mais uma linguagem, colocar uma história pra ele, pra gente se importar com ele. Mas aqui pensaram, ele vai ser diferente, ele vai ser um bandido no filme. E até aí, tudo bem. Você quer tirar ele como príncipe e colocar como bandido? Tudo bem se você trabalhar muito bem isso. E não é isso que acontece.
Quando entra o Príncipe Encantado no filme, o filme acaba virando um grande desastre em vários pontos. Primeiro, porque você deveria se importar com o príncipe e com a Branca de Neve. O motivo de você colocar o príncipe no filme mais tempo com seu próprio arco é pra você no final do filme não terminar pensando, nossa, esse cara apareceu do nada e beijou essa menina? Não, é pra você durante todo o filme olhar e pensar, olha, eu entendi, eles se conheceram, eles tiveram toda uma relação de amizade ou de companheirismo até virar amor. Quando você pensa como um todo, o filme poderia fazer isso, mas ele não faz. Porque o ator do príncipe não é bom, o personagem é muito mal escrito, muito mal trabalhado, e pior que isso, eles dois, a Rachel Zegler e o ator que faz o príncipe, eles não têm química nenhuma. Então o personagem do príncipe não funciona de maneira nenhuma. O arco dele é ruim, é fraco, em alguns momentos o roteiro é até raso, e mais do que isso, ele não tem química com a Branca de Neve. Então o arco que foi construído para ter uma química com os personagens não funciona. E pior do que isso, eles ainda colocam, já que ele é um bandido, um grupo de bandidos com eles. Um grupo de bandido que vai seguir ele como líder dos bandidos. Esse grupo é outro problema grave do filme. Porque o grupo, primeiro, tem uns 6 personagens. Nenhum é carismático, nenhum é envolvente, nenhum é interessante e nenhum não faz sentido nenhum pra trama. Se tirar esses personagens, eles não vão fazer falta. Você coloca, por exemplo, o Príncipe pra ser tipo um Finn Rider do Enrolados, ele se funcionaria muito melhor, ele teria até mais espaço. O grupo dele que apresenta não funciona de forma nenhuma, em nenhum sentido. Tanto que tem uma cena onde um dos membros da equipe dele, que é o que tem o nanismo, ele acaba. A Branca de Neve fala: olha, você se interessa por ela. E ele fala: não, a gente só é amigo por uma das personagens do bando. Só que, gente, eu não sei o nome da personagem do bando, eu não me preocupo com ela, eu não sei quem ela é e não quero saber quem ela é porque o filme não conseguiu trabalhar eles bem. É eles forçando situações. E além deles não funcionarem e criarem uma barriga e deixarem um filme chato, ainda tem mais um ponto. A presença desse grupo de bando tira a presença dos anões do filme, que é outro problema. Os anões em si, eu tinha muito medo de como eles iriam ficar em tela, porque eles resolveram colocar anões completamente em CGI. E tem coisas boas e coisas ruins do anão em relação à parte técnica. Eu acho que visualmente eles incomodam em certo ponto. Eles acabam, vários momentos, tirando você do filme. Às vezes eu olhava na tela quando eles estavam. Eu pensava, nossa, isso aqui tá estranho. Mas ao mesmo tempo eles conseguiam dar uma expressão boa pros anões. O Dunga, por exemplo, é muito expressivo e vale a pena ver ele. Mas mesmo assim, gera uma estranheza que me tira um pouco do filme. Não é ruim visualmente, porque você vê que não tem um detalhe mal feito. Mas você vê que em vários momentos, eles estão um pouquinho deslocados em tela. Mas o problema não é nem isso. Esse poderia ser o problema, mas não é. O problema é, os anões não precisavam existir nesse filme. Os anões, em muitos momentos, quando eles aparecem, eles passam uma impressão, na minha opinião, que eles são personagens que foram colocados depois no filme, simplesmente para os fãs gostarem. Porque eles não precisavam estar. E pra mim eles precisavam estar. Eu tô falando que o roteiro mostra que eles não precisavam. Eles aparecem, cantam a música clássica Eu vou pra casa, agora eu vou. E depois dessa sequência, os anões, eles acabam não tendo uma função narrativa boa. Porque já que eles mudaram muito o que a Branca de Neve ia fazer com eles ao longo do filme, porque mudaram pra atualizar a personagem, algo que não precisava nesse ponto, acabou cada vez mais deslocando eles. Então, apesar de eles terem o Dunga interessante, discutirem um pouco mais alguns personagens como o Zangado aqui nesse filme, você vê que ele tem uma ideia de explicar por que ele é zangado, que também é boa, o filme deixa isso de lado. Porque a Branca de Neve tem que sair da casa dos anões, porque ela precisa explorar a floresta, porque ela tem que ela tem que encontrar com o príncipe na floresta. Só que quando você conhece o príncipe, você desloca os anões da trama. Os anões praticamente não precisavam existir a partir dali. Eles voltam para mais um motivo que era facilmente ser resolvido em roteiro sem os anões, e depois no final eles aparecem sem fazerem mais nada. Os anões nesse filme, se você nunca assistiu Branca de Neve, assistir esse filme, os anões vão parecer até perdidos. Você gosta deles porque você lembra da animação. Mas aqui eles não acabam funcionando e não precisavam existir no filme, porque eles estão deslocados em questão de roteiro. Não quer dizer que eles são ruins por causa disso, mas eles não funcionam ao longo do filme. Ou seja, você criou por causa de um problema, você criou 2 problemas e estragou metade do filme. Porque os personagens novos, que são os bandidos, não funcionam, o príncipe não funciona, e os personagens carismáticos das animações acabam sendo jogados de lado e praticamente excluídos ao longo do filme. Se o começo é bom e promissor do filme, essa metade toda, que é a boa parte do filme, ela é chata, ela é enrolada, ela é desinteressante e até certo ponto mal dirigida, porque tem algumas sequências de ação ali que, olha, não funcionam de forma nenhuma. E aí o filme chega pro final e ele também tem, eu não acho que o final ele é ruim como um todo, mas ele tem algumas escolhas bem duvidosas, como por exemplo a sequência final deles, todo mundo com a roupa branca, todo mundo em paz.
Gente, até parece uma provocação barata em certo ponto, não precisava. E também tem algumas partes ali da rainha com o espelho que também não funciona. Então o filme pra mim ele é ruim nesse ponto narrativo. Você vê que as novas tramas não funcionam, são chatas, deixa o filme chato e entediante. E você vê que ainda por cima você tira muitas coisas boas que existem no primeiro filme de um filme live action que não sabe o que é ser. Então, e além por cima, a gente entra em outros pontos. Porque eu falei que a Rachel Zegler tá muito bem, e eu falei que o príncipe não está bem, mas tem que ser falado da Gal Gadot. A Gal Gadot ficou muito bem como Mulher Maravilha visualmente quando ela fez os filmes. Mas, quando ela precisava entregar na parte mais dramática, ela nunca conseguiu. E aqui fica mais evidente quando ela tem um protagonismo como a Rainha Má. A Rainha Má é uma das principais vilãs da Disney. Por ser a primeira, ela é muito consagrada. E ela consegue, no filme, ser malvada, ser maléfica. Aqui a Gal Gadot não entrega de maneira nenhuma. Tanto na parte das músicas como na parte da atuação. Ela não consegue entregar uma curva dramática ou algo que você sente o terror na voz dela. Eu não gosto da atuação da Gal Gadot aqui, e nas músicas é pior, porque as músicas visivelmente não é ela que tá cantando, a Gal Gadot não sabe cantar. Então a partir, ela não sabe, ela é uma cantora. Então a partir daí colocam muito lip sync nela. Então quando ela tá conversando e depois ela começa a cantar, você visivelmente percebe que não é a mesma pessoa cantando, e pior do que isso, você vê que é um lip sync. Também não gosto da expressividade que ela coloca na personagem, que não passa, fica mais canastrona do que deveria ser, e ela deveria ser a vilã. E é uma vilã que não passa medo, não passa insegurança em nenhum momento, e isso acaba virando um problema do filme também. Sorte que a Rachel Zegler vai carregando o filme por boa parte dele, apesar de novo, se a Rachel Zegler, quando tá fazendo a Branca de Neve do animação, funciona muito bem, de novo, quando ela entra nessa parte mais real da atualização, não funciona tão bem assim. E as músicas, ela manda muito bem. Algumas novas não funcionam tão bem, o da Rainha Má, por causa da Gal Gadot, não funciona tão bem. A música do Príncipe com a Rainha, com a Branca de Neve, não funciona porque eles não têm química. No fim, é um filme que ele não é o pior filme de live action da Disney, mas ele é bem fraco no que ele poderia ser. É um filme que não me agradou, me deixou até triste no cinema, porque é um filme que eu gosto muito da animação. Eu acho que poderia ser coisas boas, mas pra mim esse filme não funciona de maneira nenhuma. Concluindo, Branca de Neve e os Sete Anões de 1937, a animação, ela não é perfeita hoje em dia. Inclusive, se você reassistir, você vai ver que ele precisava ser atualizado. Mas não como foi feito aqui. Porque a Branca de Neve de 2025, ele é um filme que tem um destaque muito bom, que é a Rachel Zegler. De resto, tudo são pontos que eu coloco um asterisco ali. É um filme que, pra mim, ele não funciona na atuação dos secundários, não funciona na atuação da personagem principal, as premissas novas não funcionam, você também tem arcos de personagens que não funcionam, o filme é chato, arrastado, desinteressante, que você chega num ponto que você nem quer mais ouvir as músicas, de tanto que você não se importa com os personagens. A nota só não vai ser pior desse filme, porque ainda tem requisitos da animação que funcionam, e mais do que isso, porque a Rachel Zegler tá muito bem. E por isso que eu fecho Branca de Neve 2025 uma nota 3,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Branca de Neve de 2025? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.